Olá, olá! Vamos começar aí mais uma aula para vocês, onde nós vamos abordar um tema muito interessante. Como que a gente pode se curar em relação à nossa mãe? Como que a gente pode se curar em relação às situações adversas que acontecem aí na nossa vida e que fazem com que a gente entre em conflito com a nossa mãe, principalmente, porque está chegando aí o Dia das Mães e eu espero que você consiga passar por esse momento com uma luz um pouco maior aí a respeito de como lidar ali com a mãe, tá? É, Sejam todos bem-vindos, espero que todos estejam aí me escutando bem e a gente já vai começar a falar um pouquinho sobre como que funciona essa metodologia, né? O método ressignificando traumas, principalmente quando há uma dificuldade com a mãe, quando tem uma dificuldade com esse vínculo materno. Quais são as possíveis causas, né? Quais são as possíveis dificuldades que nós podemos apresentar quando temos uma dificuldade com a mãe e o que fazer quando a gente tem essa dificuldade, tá? Então, hoje eu vou passar para vocês alguns pontos importantes nesse processo de relação. E se você também é mãe e tem algum tipo de sofrimento, alguma dificuldade com algum filho que você também não consegue resolver, essa live também pode te ajudar aí a trazer uma nova mentalidade, a trazer um novo jeito de olhar para estas questões que afetam as relações, né? E só lembrando que muitas vezes quando você tem uma relação na sua vida muito dificultosa, quando você tem um conflito com alguém, seja com a mãe ou com qualquer outra pessoa, é muito provável que este conflito, ao longo do tempo, vai gerando, né, alterações no seu sistema nervoso, vai gerando alterações no seu comportamento. E isso vai ocasionar, sim, doenças físicas, doenças emocionais, que podem fazer com que você realmente ali entre num processo de adoecimento e acabe tendo ali ou comportamentos ou doenças que de alguma forma você vai ter que tratar em algum momento. Então, é muito mais fácil a gente tratar, né, ou prevenir do que remediar, né? Fica muito mais simples, muito mais fácil a gente mexer no processo quando a gente está bem, do que quando a gente precisar mexer num processo quando a gente está sob um problema muito grande, né? Então, eu sempre falo assim para as pessoas, né? Quando você está bem, talvez seja o momento de você procurar uma ajuda, porque quando está bem, você tem uma facilidade maior para olhar para as suas sombras, né? E se você quer ser terapeuta, se você quer ser uma pessoa que quer ajudar as pessoas, você precisa naturalmente conseguir ter essa facilidade de olhar para as suas sombras, né? Se você conseguir olhar para as suas sombras, se você conseguir olhar para as suas dificuldades, com certeza vai ser muito mais fácil você entender o outro, você ajudar as pessoas com muito mais eficácia, né? E é para isso que existem metodologias que ensinam você a trabalhar esse processo, a entrar nesse processo e fazer com que vocês encontrem, né, mais equilíbrio físico e mental para vocês. E aí depois, com certeza, fica muito mais fácil você aplicar isso em outras pessoas, você aplicar isso nos seus pacientes, nos seus clientes. Então, se você, de alguma forma, é um terapeuta na vida, né, com seus filhos, com a sua família, isso também faz sentido para você, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho de mãe, e é muito interessante que quando a gente fala de mãe, né, a gente idealiza na nossa cabeça aquele ser, né, aquela pessoa endeusada, né, que é uma heroína e que, de uma certa forma, ela tem que resolver todas as situações. Então, é muito engraçado quando você atende um adolescente ou até mesmo um adulto, quando ele cria certas expectativas em relação à mãe, quando ele cria uma forma de enxergar a mãe diferente daquilo que é a realidade, você percebe nitidamente quando a pessoa entra num conflito, né? Por quê? Porque é muito comum os filhos, né, olharem para os pais, mas não só necessariamente para a mãe, também para o pai, mas principalmente com a mãe, com um pedestal, né, com uma expectativa
de que ela seja uma super heroína, de que ela vai sempre me acolher, de que ela vai sempre me entender, de que ela vai sempre estar disposta para mim, né? A criança, né, pequenininha, ela sempre acredita que a mãe tem que estar disposta para ela. E isso é natural, porque biologicamente nós somos mamíferos, né? E eles estão acostumados a ter esse processo de agregar, de estar junto, né? De estar unido, de estar coeso, né? Então, é por isso que existem muitas crianças que, mesmo sem viver um trauma muito profundo, elas apresentam, às vezes, uma dificuldade de estar longe da mãe, de estar longe do pai, de estar com uma outra pessoa, porque ela está sentindo essa separação, sentindo esse vínculo que foi rompido, que foi cortado, talvez simplesmente porque a mãe trabalha muito, que é muito comum hoje em dia, né? As mulheres trabalham muito hoje em dia, assim como os homens, e às vezes chegam em casa e tem que ter toda uma rotina da casa. Então, isso faz com que o filho ele fique criando ali uma expectativa em relação a essa mãe, e não necessariamente essa mãe vai conseguir corresponder com essa expectativa. E isso faz com que a criança, obviamente, comece a se afastar, né? A sentir uma dor nessa relação mãe e filho. Então, isso aqui que eu quero que vocês entendam que é importante. Quando existe uma conclusão como essa na nossa cabeça, não importa a idade, né, se é na infância, se é na adolescência, a nossa mente ela começa a acreditar que estar ao lado da mãe, estar próximo à mãe, é algo que vai me experienciar uma dor. Então, eu sentindo essa dor, obviamente que eu não vou estar bem. Então, a tendência da nossa mente, do nosso cérebro, é criar esse afastamento. E se isso for acontecendo desde a infância, pode acarretar diversas dificuldades ali na vida adulta, né? Então, vai ser aquela criança que não consegue criar vínculo amoroso, por exemplo, né? É aquela criança que ela virou adulto, né? Ela namora, mas sempre termina, ou sempre tem uma traiçãozinha, ou a pessoa não consegue ter vínculo, de repente começa a brigar e termina e vai embora, né? Então, é aquele homem, né? Ou aquela mulher que não conseguem ter vínculos amorosos. Esse é um dos primeiros processos que podem acontecer em relação à mãe, e que pode, né, começar ali na infância e na vida adulta trazer essa dificuldade de relacionamento, né? Esse afastamento, ele gera um amor, né, um vínculo interrompido, e esse vínculo interrompido gera uma dor, né? E o nosso cérebro ele sempre tenta se proteger de uma dor, né? Então, se tem alguma conclusão que faz com que eu seja, de alguma forma, que eu sinta uma dor, o meu cérebro vai criar ou uma sintomatologia, um sintoma. Por exemplo, se você acreditar que estar num lugar fechado pode te trazer alguma coisa de ruim, você pode ter uma alteração fisiológica. Qual seria essa alteração fisiológica? Você vai acelerar o coração, você vai suar frio, você vai começar a arrepiar o corpo, porque você está entrando num estado de estresse. Então, você pode ter uma alteração física, mas também você pode ter uma alteração comportamental, né? Ou você não consegue ficar em lugar fechado, você cria um estado de ansiedade, você remói pensamentos. Então, tudo isso porque você vivenciou, talvez lá na sua infância, lá quando você era pequenininho, um afastamento da sua mãe, porque você criou essa ideologia, você criou essa imagem, né, de que a mãe deveria ser perfeita, de que a mãe deveria ser da forma como você esperava. Então, essa visão irreal, né, essa visão, como eu posso dizer, essa visão distorcida da mãe, ela faz com que você crie uma postura infantil. E quando você cria essa postura infantil de necessidade da mãe, isso com certeza vai fazer com que você tenha dificuldades de criar vínculos. Mas eu também já atendi muitos jovens, adultos, né, que têm um vínculo, um medo de abandono muito grande, um medo de perder a pessoa, porque também sentiu essa separação aí na infância, né? Então, quando a gente faz essa leitura emocional da pessoa, porque olha só que interessante, quando a pessoa chega
para a gente no consultório, no atendimento, ou em cursos, treinamentos, ela chega com o sintoma, ela chega com a dificuldade. Então, quando você tem um entendimento mais complexo, quando você entende algo mais amplo, fica muito mais fácil você conseguir chegar na origem. Então, para você chegar na origem do problema, você precisa sempre ampliar a visão. Aí você vai conseguir ter um norte desse processo e você vai conseguir depois fazer um afunilamento e aí você vai conseguir chegar, né, no trauma ali, ou no bloqueio, ou na dificuldade da pessoa. É por isso que muitas vezes o que vai ser essa abertura de visão vai ser você observar, você que é terapeuta, você vai ter que observar como que essa pessoa lidar com a vida, né? Existe uma frase do Bert Hellinger que é muito interessante, que ele fala o seguinte, né? A vida te trata como você trata a sua mãe. Então, eu sempre costumo falar isso, né? É muito interessante observar essa frase, que é muito forte. Né? Se você perceber, muitas vezes o nosso comportamento no trabalho, na vida pessoal, na vida profissional, ela muitas vezes tem um vínculo, uma relação com a minha relação com a minha mãe, também com o pai, mas hoje nós vamos focar aqui nessa questão com a mãe, até mesmo por essa data especial aí de estar chegando perto do Dia das Mães. Então, olha só que interessante. Conforme você vai exigindo da sua mãe, conforme você vai cobrando da sua mãe a dar carinho, a dar atenção, a se posicionar com o seu pai, né? Tem muitas pessoas que fazem isso, né? Que elas brigam com a mãe porque a mãe não se posiciona como o marido, né? Que é o pai. É porque o pai é grosso, ou porque o pai é folgado, ou porque o pai não trabalha. E aí o filho às vezes exige que a mãe se posicione perante o marido dela. E isso vai fazendo com que você, né, com todas as suas boas intenções, enxergue a sua mãe de uma forma diferente daquilo que é a realidade. E às vezes você vai transmitir essa mesma visão na sua vida. Você vai exigir das pessoas que elas adotem um comportamento que muitas vezes elas não conseguem ter. E aí você começa a entrar em conflito. E às vezes a pessoa vai procurar você como terapeuta com este conflito, né? Que ela exige demais do marido, ela exige demais do trabalho, ela exige mais do chefe, que não dá para ela o suficiente, que não paga o suficiente, a minha empresa não faz o suficiente para mim. Então, as pessoas, elas acabam adotando uma postura na vida de não construção, de não conquista, de não realização. A pessoa não se sente realizada, porque ela sempre espera receber. Ela sempre espera receber algo das pessoas. Mas no fundo, no fundo, no fundo, esse receber, na maioria das vezes, tem relação com a mãe. A minha mãe não me deu o que eu quis. A minha mãe não fez o que eu quis. A minha mãe não faz o que eu desejo. Então, em vez de a pessoa adotar uma postura e ir para a vida, construir, realizar, conquistar, ela fica nessa expectativa. Mas é uma expectativa talvez infantil, uma expectativa talvez de criança, né, que ela, ao crescer, carregou essa dificuldade dentro dela, e isso com certeza vai trazer os sofrimentos, e muitas vezes esse sofrimento vai ser uma depressão, uma ansiedade, um pânico, uma doença autoimune, porque a pessoa ela entra num nível de estresse muito grande, tá? Então, alguns filhos, né, quando entram nesse processo de exigência demais, tem uma frase também que é muito legal, né? Muitos filhos não conseguem receber porque eles ainda estão exigindo demais. Olha só que interessante. As pessoas às vezes perdem tanto tempo exigindo algo dos pais que eles não estão abertos a receber. Por quê? A mente delas está totalmente ligada ao exigir da mãe a atenção, o carinho, exigir da mãe que ela tome uma atitude X, Y, Z, né? Porque tem que botar um limite no meu irmão, tem que botar a minha irmã para fora de casa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então a pessoa está tão preocupada em saber
né, da mãe, exigir, perdão, da mãe uma atitude que ela não está aberta a receber. E ela poderia estar recebendo o que a mãe pode dar, mas talvez a pessoa não preste atenção no que a mãe deu ou no que a mãe pode dar, porque estava ocupado demais com a sua mente, exigindo dela aquilo que ela não poderia ser, né? Então essa frase para mim, ela é ela é fantástica, né? Porque ela traduz muitas vezes essa relação, né, dolorida que existe entre muitos filhos, muitas filhas com suas mães, né? Por exigir algo que talvez não faz sentido a mãe realizar. Às vezes a mãe não tem a capacidade de realizar aquilo, né? Às vezes a mãe não tem a capacidade de pôr limites. Às vezes a mãe não tem capacidade de ser autônoma. Às vezes a mãe ela tem realmente algumas fraquezas, né? Mas nós, na maioria das vezes, idealizamos aquela mãe forte, nós idealizamos aquela mãe que tem que superar tudo, que é uma deusa e que não pode falhar. E isso vai criando esses conflitos, essas dificuldades aí que vão se arrastando, né? Vão se arrastando para os filhos, que vão se arrastando para os netos, e a percepção da pessoa sempre vai ficando naquele ponto que faltou, né? Então essa dor gerada pela esse processo de não satisfazer as minhas expectativas, essa dor de minha mãe não foi suficientemente boa para satisfazer o que eu queria, vai gerar na vida adulta, com certeza, uma visão distorcida da realidade. E aí o que a gente tem que fazer como terapeuta, né? A gente tem que olhar para essa visão distorcida da realidade, entender o máximo possível sobre isso e fazer o caminho contrário, né? Então a gente tem que fazer a pessoa entender esse processo para ela chegar na origem, ela chegar lá no que foi traumático, no que foi difícil para ela. E só lembrando para vocês aqui, trauma é tudo aquilo que a gente não consegue fazer parar no momento em que está acontecendo. Então, assim, trauma não é só briga, não é só agressão, não é só situações terríveis. Não, o trauma ele pode acontecer simplesmente porque você sente uma falta da sua mãe, mas você não consegue fazer parar essa falta, porque ela não está ali para satisfazer naquele momento. Você está no parquinho com os amigos, com o seu avô, com a sua avó, mas você gostaria de ter a sua mãe, você não teve. É essa a memória que fica registrada a nível subconsciente. E aí essa pessoa, quando cresce, né, ela vai, além de querer sempre exigir demais das pessoas, ela pode criar essa dor desse vínculo, porque ela não teve, né, a proximidade da mãe em um determinado momento. O resto da vida dessa pessoa, a mãe pode ter dado carinho, pode ter dado atenção, pode ter sido uma boa mãe, mas aquela situação traumática fica memorizada e aquilo lá pode ser reativado em várias fases, né, adulta daquela pessoa. Ela pode reativar aquilo no relacionamento, ela pode reativar aquela memória subconsciente no trabalho, e isso vai fazer com que a pessoa ela comece a adotar esse processo, né, esse processo de não conseguir aceitar a mãe. Então, a gente fala que a cura, né, a verdadeira cura em relação à mãe é você tomar a sua mãe, é você aceitar a sua mãe como ela veio para você, com todas as dificuldades, com todos os problemas, com todas as fragilidades, né? Você conseguir olhar para aquilo que a tua mãe pôde fazer para você em toda a sua vida. Talvez a tua mãe ela tenha te abandonado em um momento da sua vida. Pode ser logo quando você nasceu, pode ser quando você tinha 2, 3, 10 anos. Pode ser que sua mãe tenha morrido também nessa faixa etária. Então, se a sua mãe pôde te dar só a vida e você ter sido adotada por uma outra família, cara, bênção para minha mãe. Se você é um filho adotivo, você teve a chance de ter uma mãe de criação para te dar esse amor e carinho que talvez a sua mãe biológica não tinha para dar. Mas o que é importante você olhar, o que é importante você colocar na sua cabeça, que não, né? Eu tive o suficiente da minha mãe biológica, mas agora eu tenho uma mãe de criação que ela pode me satisfazer essas necessidades
que não me foram atendidas ou que a minha mãe não pôde me dar em certa fase da sua vida, por qualquer motivo. Pode ser que a sua mãe tenha tido uma depressão, um pânico, uma ansiedade, e ela não conseguiu ser uma mãe que você queria que tivesse. Você queria ter uma mãe, mas você não teve. Então a cura com a sua mãe, ela começa quando você começa a aceitá-la como ela é. Como você começa a olhar para ela com um novo olhar, um olhar de gratidão, um olhar de aceitação, um olhar de respeito em relação às fragilidades da sua mãe. Uma mulher frágil, uma mulher comum, como qualquer outra mulher que tem uma dificuldade. Então, quando você começa a adotar essa postura, para você vem para o segundo passo em relação à cura da mãe. Então, o primeiro passo para você se curar com a sua mãe é você tomar ela como ela é, você aceitar como ela é. Não importa o que aconteceu. Você compreende o que aconteceu e você consegue tomar ali a sua mãe. O segundo passo, depois que você faz esse processo, é a criação do vínculo. E esse vínculo a gente cria quando a gente consegue ter uma afinidade, um laço profundo com a mãe. Que muitas vezes esse laço profundo com a mãe vai ter que ser algo que você, dentro de você, vai criar. Porque no fundo, você não teve a oportunidade de viver esse laço profundo. Talvez esse laço profundo foi você ser gerado pela sua mãe, somente ser gerado pela mãe. Esse é o seu laço mais profundo, né? Que se a gente for olhar pela lógica, sem a mãe não há vida, né? Se a sua mãe não tivesse parido você, né, feito ali o nascimento, você não estaria aqui. Então, quando você honra, quando você aceita, quando você olha por essa perspectiva, você deixa de lado aquelas exigências, aquelas tentativas de criar uma mãe irreal e você vai para a realidade. Quando acontece isso, você adota um terceiro passo. Esse terceiro passo é a sua postura adulta. É uma postura adulta de agora eu aceito a minha mãe, eu tive isso dela, eu não preciso de mais nada da minha mãe e agora eu tomo a minha vida e agora eu sigo minha vida adiante e agora eu tento de alguma forma passar algo para os meus filhos. Se eu não tenho filho, eu passo algo para as pessoas ao meu redor, para os meus clientes, para os meus amigos, para quem for. Então, não há nada mais satisfatório para uma pessoa do que servir, do que colocar tudo que você sabe para fora, tudo que você tem de bom para fora. Mas talvez nesse momento você esteja colocando muita raiva, muita mágoa, muita contrariedade, muito medo. Então, você não veio aqui neste mundo para transmitir isso. Você vai sentir em determinados momentos, isso é fato, é inerente, né, a sua capacidade de entender a vida. Um dia você vai sentir, mas se manter na raiva, em todos esses sentimentos, é uma escolha sua. No final, você está fazendo uma escolha. Seja ela consciente ou não, você está fazendo uma escolha. Porque nós temos a capacidade de mudar as nossas escolhas. Então, o processo de ressignificação, ele se inicia dentro da gente, primeiro quando a gente toma toda a situação que aconteceu comigo, todo o processo que aconteceu comigo, independentemente de como ele foi, eu consigo deixar de lado aquilo que não me serviu daquele processo, eu aprendo, né, com o que aconteceu e eu sigo. Quando eu sigo, eu já sigo de forma diferente. Então, você adotando essa postura de aceitação, de conexão com a sua mãe e essa postura adulta de conseguir deixar para trás, você está livre. Você consegue perceber? Imagina por um segundo isso.
Se você tem uma dificuldade com a sua mãe, imagine isso por um segundo. Você deixa tudo de lado os problemas, né? Você aceitou tudo o que aconteceu, você trouxe para você, você pegou para você, né? Você pegou tudo que a tua mãe te deu para você. Você não separou nada, você não teve uma exclusão. Você trouxe tudo, todas as dificuldades, todos os problemas. Às vezes que ela gritou com você, às vezes que ela te bateu, às vezes que ela foi grossa com você, às vezes que ela não te deu carinho, que ela não te deu. Você pegou tudo isso para você. E dali você gerou uma conexão com ela. Bom, essa é a minha mãe. E eu agora aceito que ela é desse jeito. Que ela agrediu, que ela bateu, porque esta foi a minha realidade. Não foi outra, foi essa. Tá, agora o que eu faço com tudo isso que minha mãe fez comigo? Eu deixo de lado. Porque eu como pai ou eu como mãe, eu não quero ser dessa forma. Então eu deixando tudo isso de lado, eu tenho esse terceiro movimento que é o crescimento. Eu cresço, eu me desenvolvo e eu sigo sendo a mãe, sendo o pai que eu desejo. Agora, quando você está na postura infantil de exigir da sua mãe que ela seja uma mãe diferente, que ela seja uma mãe que tem que fazer o que você quiser, ou que você tem que controlar a vida da sua mãe, você tem que resolver todos os problemas para ela. Quando você adota essa postura, você se conecta. Aí eu vou te falar uma coisa que você vai entender agora. Vai fazer sentido para você, tenho certeza. Sabe o que acontece? A nossa mente, ela se conecta justamente com aquilo que a gente não gosta, com aquilo que a gente não quer. Você acredita nisso? Ou é um segredo que eu vou contar para você? Você vai falar, nossa, então é por isso que eu repito os padrões da minha mãe? Por isso que eu tenho os mesmos comportamentos que ela, às vezes os mesmos sofrimentos. Porque, na maioria das vezes, você está fazendo o quê? Você está, de alguma forma, se conectando com situações que a sua mãe, que você não aceita, que você não gosta, que você deseja mudar, mas não consegue. E isso faz com que você fique totalmente conectado a esse problema. Então, óbvio, a sua mãe tendo essas dificuldades e você tendo essa conexão, óbvio, o cérebro ele vai repetir o padrão, né? E se você não toma consciência disso, se você não trabalha isso em você, você vai repetir isso com o seu marido, com os seus filhos, que vão aprender isso com você. Ele vai crescer vendo isso. Ele vai também repetir com a sua esposa, com os filhos, e assim sucessivamente. Então, quando a gente fala de situações geracionais, nós não estamos nem entrando num campo energético. Você pode principalmente falar do campo comportamental mesmo. Vivência e aprendizado, vivência e aprendizado. Então, a solução, se você quer realmente solucionar algo com a tua mãe, né, você precisa necessariamente esquecer todas as expectativas que você tem a respeito dela. Você precisa esquecer que a tua mãe realmente é daquele jeito e não do jeito como você esperava. Então, é muito importante você entender todo esse processo. E quando a mãe falece, né, nós estamos falando aqui das mães vivas, mas quando a mãe falece é o mesmo processo. E não importa se sua mãe faleceu no seu nascimento, sabe? Você vai ter as memórias com a sua mãe, sabe? Pensa bem, gente. Tudo que uma mãe experiencia numa gestação, qualquer tipo de coisa, alimentação, o estilo de vida, o estresse que ela viveu, tudo isso, gente, vai para o nosso sangue. Então a mãe, ela toda essa bioquímica, né? Quando você está doente, nós não fazemos um exame de sangue para investigar? Por quê? Porque quando você está doente, quando você tem um processo, um estresse ou não, você libera uma química. E se está na química do sangue da mãe, obviamente vai chegar na química do bebê. Ou você acha que o cordão umbilical vai falar assim, opa, hormônios do estresse, deixa isso de lado. Opa, açúcar, não, eu sou contra, vou ser um nenê que é contra o açúcar. Não existe seleção. O nenê está captando tudo que vem.
Então a criança, se a mãe rejeita a criança porque rejeita o pai, essa criança ela pode nascer com um sentimento de rejeição, né? Se a mãe teve muito medo de perder na gestação, esse filho pode ter muito medo. Então, o segredo é esse, é você tomar a sua mãe. Cara, minha mãe foi uma mãe medrosa, minha mãe foi uma mãe que abandonou, minha mãe foi uma mãe que não quis ter filho, mas teve. Que azar que ela teve, né? Tô aqui. Obrigado, mãe. Você me deu a vida, mesmo não querendo, hein? Você me carregou 9 meses, mesmo não querendo. Possivelmente você me deu mamar, mesmo não querendo. Você limpou minha fralda, você tirou minha fralda, você acordou de madrugada para me pegar no colo, mesmo não querendo. Só tenho a te agradecer. Obrigado, mãe. É assim que você cura uma mãe que morreu, uma mãe que não cuidou. Você muda a perspectiva do olhar. Agora, nossa, minha mãe, eu sei da história. Rejeitou. Por isso que eu sinto abandonada. Tem gente que ainda culpa, né? A culpa é da minha mãe. Porque ela brigava com meu pai. Entende? Quando você não aceita esse processo, quando você olha com essa expectativa que não é a realidade, pensa bem, gente. O que é aceitação? A aceitação, ela nos dá quando a gente consegue ter uma realidade e eu olho exatamente como ela é. Então, se eu olho exatamente como ela é, eu aceito. Agora, quando vem uma realidade sobre mim, que eu falo, não deveria ser assim, então se hoje você tem um problema na sua vida, financeiro, amoroso, relacionamento, profissão, se você não aceita essa situação, você tenta desconectar evitando, você se mantém mais conectado. Agora, quando você traz esse processo para si, quando você concorda com todo esse processo e você cria uma postura de beleza, aprendi com isso, foi isso que me trouxe, ok, que seja isso, estou livre. Estou livre para eu fazer o que eu quiser. Porém, tem muitas mães, né? Como estão dizendo aqui, tem muitas mães que cobram demais. A falta do filho, por exemplo. O que é uma mãe que cobra demais a falta de um filho? É uma mãe adulta com expectativas infantis. Existe alguma coisa que não está preenchida dentro dessa mãe e que ela coloca isso nos filhos. Porque uma mãe adulta sabe que cria os filhos para o mundo, que ela precisa preparar os filhos para a vida e que num determinado momento vai ter essa ruptura. O filho vai casar, a filha vai casar, vai viver a vida dela e pronto, cumpri a minha missão como mãe. Agora, se a mãe sente falta do filho, esse filho precisa ter atenção, porque não significa que essa mãe está realmente sentindo falta desse filho. Essa mãe sente uma falta. Que falta é essa? De onde vem essa falta? Esse é o processo de olhar sistêmico e biológico. É um aborto que houve na família, ninguém reconheceu. É a falta dela em relação à mãe dela, ela não conseguiu lidar com isso. Né? A mãe dela não deu carinho e atenção, e ela colocou toda essa expectativa no filho, o filho não faz, ela fica pé da vida. Cobra, 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 cobra. O que você tem que fazer com uma mãe dessa? Mãe, pode cobrar o que você quiser. Você tem toda a razão de sentir essa dor, mas eu não vou preencher o seu vazio. Eu não vou suprir uma necessidade que é sua com uma outra coisa e não comigo. E eu posso te dizer que realmente, a maioria das vezes, não é um problema com você. É um problema que a pessoa tem por dentro. Então, criando essa solução com a mãe, criando essa possibilidade de você olhar diferente, com certeza você vai resolver muitos conflitos na sua vida, você vai ressignificar muitas coisas na sua vida, porque você tem a cura com a sua mãe, você tem a sua mãe dentro de você, você tem a sua mãe do jeito que ela é, mesmo que ela seja uma mãe problemática, mesmo que ela seja uma mãe difícil, ela é uma mulher comum. Certo? Espero que tenha ficado claro para você todo esse processo, e aí a gente se vê numa próxima aula. Grande abraço, boa noite, até mais.